Faz muito tempo mesmo que eu não menciono aqui no canal o Nando Moura. Faz muito tempo. Mas hoje de manhã eu acordei e tinha gente me marcando aqui nas redes sociais um vídeo recente dele no qual ele fala em quem ele vai votar. E daí tem gente falando que ele anunciou que ele declarou o voto no Ciro Gomes. É isso, Nando Moura, um ex-expoente da extrema-direita brasileira, um ex-apoiador do Bolsonaro, alguém que encampou, sabe, de maneira escancarada o bolsonarismo e o olavismo também, né? Ele era um discípulo do Olavo de Carvalho. Essa mesma pessoa, segundo estão dizendo aí, agora vai votar no Ciro Gomes. Eu quero entender essa história hoje, porque essa história é no mínimo uma baita de uma reviravolta, sabe, no cenário eleitoral, mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, ativando o sininho, desse modo você é notificado sempre que há um vídeo novo aqui no canal, e também conheça lá na Amazon, Lançamento com a Planeta, Como Vencer um Debate Tendo Razão, que é um livro sobre falácias lógicas, sobre argumentação, sobre debate racional, debate lógico e também sobre ética do debate, né? Como você se portar de maneira ética ao trocar ideia com outras pessoas. Então vá lá e confira. E isso tem tudo a ver com o Nando Moura, na verdade, mas vamos lá falar sobre isso, né? Sobre esse tema. Então o que aconteceu, né? Eu vou ter que fazer um flashback aqui para que você entenda quem é essa pessoa, né? Caso não conheça ainda, ou caso não conheça a relação que há entre o canal meu aqui e o dele. Porque 2017, eu acho, 2018, vendo um vídeo de uma família que viajava numa van, eles disseram que eles educavam as crianças dentro da van, né? Então vocês estavam viajando pelo mundo e fazendo homeschooling com as crianças, educação doméstica com as crianças, e um dos canais que elas usavam na internet para educar as crianças era do Nando Moura. Eu não conhecia na época, fui assistir, ver quem era a pessoa, e eu fiquei horrorizado ali com o conteúdo, porque era um conteúdo negacionista da história, era um conteúdo também fora da casinha. Tinha uma pessoa ali que falava que nazismo era de esquerda, por exemplo, que tinha falas totalmente problemáticas sobre muitos aspectos históricos ou sociais, e que xingava o tempo todo também, né? Era um canal no qual a pessoa estava o tempo todo insultando-os demais. Então você fica imaginando que tipo de referência isso criava para uma criança aprendendo em casa. Que tipo de modelo isso perpetuava. Mas mais do que isso, o canal do Nando Moura foi para mim a porta de acesso ao que pensava a extrema-direita brasileira. Porque a partir dele eu conheci melhor o Olavo de Carvalho, que era muito mencionado pelo Nando Moura, fui conhecer outros canais de extrema-direita, Paula Marisa, por exemplo, Lilo Vlog, e outros canais que estavam alinhados ao Nando Moura, Bernardo Kister, por exemplo, também, Alan Santos, outros canais que ele mencionava, ou do quais ele participava em algum momento, fui conhecendo qual era esse universo da extrema-direita no Brasil. E depois disso vem a campanha eleitoral do Bolsonaro. E aí você tem Nando Moura e todos esses canais que orbitavam o Nando Moura apoiando o Bolsonaro, de maneira aberta, escancarada. O Nando Moura dizia que o Bolsonaro não era a melhor opção para o Brasil, ele era a única opção para o Brasil, que só tinha o Bolsonaro para votar. Então, naquele momento, enfrentar essa rede de desinformação, de distorções históricas, de informações equivocadas, me parecia essencial para poder tentar sanear um pouco o debate público, porque eram pessoas que distorciam a realidade, que vinham aqui e apresentavam informações que eram totalmente ou incorretas, ou manipuladas, ou distorcidas, basicamente. Isso a gente fala de 2018. O canal tinha aqui 10 mil inscritos, 10, 15 mil inscritos. E depois disso o canal disparou e cresceu e passou a atrair a atenção dessas pessoas que se sentiam na obrigação de começar a responder o canal. Tendo dito isso, Bolsonaro se elege. Bolsonaro vence a eleição com o apoio desses influenciadores, com o apoio dessas pessoas que abertamente apoiaram o Bolsonaro e ajudaram a impactar no voto das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que muitos milhares de pessoas votaram no Bolsonaro por causa do Nando Moura. Bolsonaro vence. Passados alguns meses aí, talvez uns 6 meses, o Nando Moura se descola do bolsonarismo. Ele percebe que entrou num barco furado, e aí ele abandona o Bolsonaro. Ele abandona o Bolsonaro e ele passa de um apoiador incondicional do Bolsonaro, que era a única esperança para o Brasil, ele passa a tornar um detrator do Bolsonaro. E aí ele se alinha, ele se torna um puxadinho do MBL, que também passa a criticar o Bolsonaro. Então ele vai, segue com o Bolsonaro até onde é conveniente, quando já não é mais conveniente, ele se descola do Bolsonaro e passa a tornar um crítico do Bolsonaro junto ao MBL. E quando o Sérgio Moro abandona o governo Bolsonaro, chutando a porta também, o Sérgio Moro se torna meio que o referencial para essa turma. Ou seja, é uma resposta conservadora ainda, mas fora do bolsonarismo. Eu me lembro de ter falado muitas vezes aqui que um dos grandes erros que eu percebo para um comunicador, para um influenciador aqui no YouTube, é de você se colar a um político, é de você se colar a um partido político, a algum projeto específico, político mesmo, né, partidário. Porque fatalmente esse político vai cometer erros, fatalmente esse político vai decepcionar as pessoas. É inevitável isso. Você vai apoiar um candidato, vai apoiar um político, ele vai se eleger, pode fazer coisas boas, pode fazer, mas também vai cometer muitos erros.
E aí você que é um apoiador incondicional, você que é aquela pessoa que veste a camiseta e ergue a bandeira, você vai ter que arcar com as consequências disso. Você vai ter que justificar aquilo que está fazendo. Isso é péssimo para quem quer ter algum tipo de autonomia no pensamento, de modo que você possa também criticar o seu candidato. E eu falei isso pro Nando, falei isso, que é um erro. Ele se colar no Bolsonaro era um erro porque isso viria depois atrás dele. Ele consegue se limpar, ele conseguiu se limpar. Isso é uma coisa que eu acho muito surpreendente, porque ele se separa do Bolsonaro e do olavismo, ao mesmo tempo em que preservou muitas ideias olavistas e bolsonaristas. Então, assim, ele se torna um bolsonarista e olavista sem o Olavo de Carvalho e sem o Bolsonaro. Embora em algumas posições, como na pandemia, ele passou a confrontar o Olavo de Carvalho. Mas, de qualquer maneira, ele foi uma figura central do bolsonarismo no Brasil durante 2018 e 2019. Foi. Isso é inegável. Inclusive no livro Os Engenheiros do Caos, do jornalista italiano Giuliano da Empoli, ele relata o percurso da extrema-direita mundial e quando fala do Brasil, ele menciona nominalmente o Nando Moura. Então, é alguém que foi central naquele período. E, naquele ecossistema de youtubers, ele era o maior de todos. Então, assim, o que a gente percebia naquela época, né, 2018, 2019, é que o Nando dizia uma coisa, ele fazia um vídeo, e de repente todos os demais canais estavam orbitando o canal dele, estavam abaixo ali, reproduziam o mesmo discurso. Então a minha via crucis, naquele momento, né, quando eu passei a confrontar esses canais, era assistir o Nando Moura e assistir todos os canais relacionados para poder saber o que estavam falando. E aí poder gerar um conteúdo refutando o que era dito, contestando as mentiras ditas, ou as falsidades, ou as distorções. Então isso era importante, porque era uma disputa de ideias, era uma disputa de retórica, de discursos. Era importante confrontar o que eles diziam. Ao longo dos últimos anos, ele foi mudando de posição e passou a apoiar o Sérgio Moro. Faz tempo que eu não assisto o Nando Moura, faz tempo que eu não acompanho mais o que ele fala, porque nesse recuo que ele faz para a terceira via, morista, muito do que ele dizia perde sentido, porque no jogo polarizado entre Bolsonaro e PT, há pouca margem para vozes que não estejam alinhadas a esses dois lados. Embora seja um canal grande, com muitos milhões de inscritos, o peso do que ele diz já não é tão poderoso, tão grande, quanto como era quando ele estava alinhado ao Bolsonaro. Porque o próprio presidente mencionou o Nando Moura. Nando Moura, no dia da posse do Bolsonaro, foi jantar com a família do presidente. Então, assim, havia uma dívida de gratidão entre Bolsonaro e Nando Moura porque ele sabia do impacto que ele tinha nas redes sociais. Hoje já não é mais assim. Inclusive, nem sequer eu acho que seja assim também nesse ecossistema bolsonarista. Porque em 2018 era impossível você entrar no YouTube aqui e não se deparar com canais bolsonaristas. Era impossível. Eles estavam em alta, eles estavam bombando, eles tinham milhões de views, mas hoje em dia já não é mais assim. Então isso já pode demonstrar também um recuo no próprio espectador bolsonarista que já não está mais buscando esse conteúdo, ou o algoritmo já não se importa com esse conteúdo, ou de fato você tem uma perda grande, né, considerável de popularidade do Bolsonaro. E daí só retornando aqui ao tema do vídeo, né, se o Nando anunciou que vai votar no Ciro Gomes, ele não fez isso, O que ele fez foi dizer o seguinte: eu vou votar em qualquer terceiro candidato que esteja por aí, que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Então sim, ele vai na retórica da terceira via, e qualquer candidato que fosse minimamente viável fora da disputa Bolsonaro e Lula, ele votaria. E quem é o terceiro candidato? É o Ciro Gomes. Ele manda o voto, segundo ele, pra merda menos pior. Então, assim, tirando duas merdas, voto na terceira merda, que seria o Ciro Gomes. Esse é o discurso dele, essa é a fala dele. Se fosse a Simone Tebet, seria Simone Tebet. Se fosse, sei lá, qualquer outro candidato que estiver disponível aí, seria esse outro candidato. No fundo mesmo, esse discurso dele, assim como do MBL no geral, é um discurso que está profundamente permeado de antipolítica, né, de um espírito de rejeição à política. Como se a política institucional, a política partidária, fosse sempre um jogo de compadres, fosse sempre um jogo viciado e que não houvesse nenhuma saída para isso. Talvez ele tenha se frustrado com o Bolsonaro, né, achando que o Bolsonaro seria uma revolução conservadora no Brasil, que transformaria o Brasil, sabe, no primeiro mundo, como ele dizia, né. Segundo a previsão dele, em 4 anos o Brasil seria como a Suíça, sei lá. Mas certamente isso demonstra uma profunda ignorância política, um desconhecimento dos mecanismos, e depois leva essa frustração que gera essa rejeição à política, como se tudo fosse igual, como se não houvesse mudança, como se não houvesse possibilidade de mudança. E o fato é que há para melhor e para pior também, né? Há mudanças positivas e negativas. Esse espírito de rejeição à política é bem juvenil e permeia diferentes grupos também, né? ANCAPs, permeia outros grupos também de direita no Brasil hoje, mas não me parece que tenha tanto engajamento ou tanta força, tanto impacto quanto tinha um discurso pró-Bolsonaro, né? Porque ali você tinha uma série de valores, uma série de conjunto de valores que impulsionava as pessoas naquela direção. Como eu mencionei, essa perda de visibilidade, de impacto dos canais bolsonaristas pode indicar sim a desidratação do Bolsonaro, de modo que ele chegue muito enfraquecido e tenha pouca chance de se reeleger. A gente espera isso, né? A gente espera isso. E é claro que nessa disputa entre Lula versus Bolsonaro, aqui nem sequer se trata de gostar do Lula ou não, aqui se trata de compreender que o Bolsonaro é o pior dos cenários de todos. Não há comparação possível entre Bolsonaro e os demais candidatos existentes. Ele é o pior cenário possível. Nando Moura prefere a terceira opção. Tudo bem, direito dele. Mas entre Lula e Bolsonaro, não há dúvida de que o Bolsonaro é a calamidade, é a destruição.
Não há dúvida. A gente falou muito sobre a Anitta esses dias, né? Sobre a Anitta falando que ela não é petista, que ela não é lulista, mas que ela votaria no Lula e faria campanha pro Lula para derrotar o Bolsonaro, e tem a ver com isso. Você não é obrigado a curtir o PT, ou o Lula, ou qualquer outro candidato que tenha no jogo eleitoral, mas compreender o potencial de estrago, de mais estrago, né, do que já teve do Bolsonaro, é importante. É pôr sobre perspectiva como o negócio pode piorar muito ainda. Então, só para resumir esse vídeo aqui, o Nando Moura não declarou voto no Ciro Gomes, ele só disse que votaria na terceira merda que existisse, e nesse caso é o Ciro Gomes, então sim, ele não declarou voto no Ciro Gomes, e a gente não pode esquecer aqui o papel que ele e outros comunicadores na época desempenharam, em 2018 e 2019, para levar o Bolsonaro ao poder. Eles foram cruciais para isso. E não me parece que o Nando Moura tem feito meia-culpa. Pede-se muito a autocrítica do PT, pede-se muito a autocrítica da esquerda, mas não me parece que a direita faça qualquer tipo de autocrítica também. Não me parece que o Nando Moura tenha vindo aí um dia falar assim, gente, desculpa, eu levei vocês ao erro, eu induzi vocês ao erro a votar no Bolsonaro, desculpa, eu estava equivocado, ele é esse lixo mesmo, e eu pressenti que pudesse ser, ou estava enganado, mas eu errei, desculpa. Jamais fez isso. Jamais, até onde eu saiba pelo menos. Mas teve seu peso sim, teve seu impacto, teve sua importância e ajudou a eleger esse monstro que está no poder agora. E que está pondo em risco a própria democracia brasileira nesse momento. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, o que você acha disso, desse espírito de rejeição política também, né? Desse espírito de, sabe, tudo é um lixo, não faz diferença, tanto faz, sabe, todo mundo é ruim. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau.